Hoje eu converso com o subprocurador Augusto Aras, natural de Salvador, Bahia, ingressou no Ministério Público em 1987. Muito obrigada por essa entrevista. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o nome do senhor é um dos mais falados para assumir a PGR e o senhor tem se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que está esse cenário? Inicialmente, cumprimento a todos os telespectadores da Rede TV e agradeço a oportunidade de trazer alguns fatos que são pertinentes nesse momento em que o povo brasileiro espera que o senhor presidente, no universo da sua competência constitucional, indique o futuro Procurador-Geral da República. Efetivamente, eu estive com o presidente Jair Bolsonaro 4 vezes. E nessas oportunidades, o presidente me ouviu acerca de modos de pensar o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público Brasileiro, e especialmente no que toca a questões de ordem econômica, com vistas ao destravamento da economia do país. O presidente, sempre muito atencioso, preocupado com os destinos da nossa pátria, fez questão de forma entremeada com outros temas que ocorriam, sempre buscar informações acerca de como nós podemos contribuir para que o país volte a crescer, supere esses milhões de desempregos e tenha a estabilidade política necessária para que a nação tenha paz e possa conviver em harmonia. O senhor tem sofrido algumas pressões até de algumas deputadas do PSL que entraram até com um dossiê aí contra o senhor, da própria mídia, dizendo que o senhor é mais esquerdista, que o senhor é defensor do MST. Teve até alguns episódios que o senhor chegou a citar aqui envolvendo o ex-presidente Lula, Che Guevara, algumas citações, né, que o senhor disse que foram levadas para interpretações equivocadas. E aí eu queria também que o senhor me dissesse como é que o senhor enfrenta aí esses ataques, né, essas críticas. Bem, eu prefiro responder às críticas do que vê-las censuradas previamente. O meu respeito à imprensa é primordial para que eu esteja e nós estejamos todos no ambiente democrático. A liberdade de expressão é o primeiro valor e princípio fundante da democracia. Então eu recebo com humildade as críticas, não só das deputadas, mas das redes sociais, movidas por esses dossiês de que eu seria esquerdista. Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer aos nossos telespectadores que eu só admito dois carimbos só. O de cristão, praticante, e o de alguém que confia plenamente no sistema econômico de mercado aberto e de proteção à propriedade privada, que assegura a circulação de riquezas, que assegura o pleno emprego, que assegura o desenvolvimento regional, que assegura que o povo brasileiro tenha melhores condições de vida materiais. Dessa maneira, ser esquerdista ou ser direitista está num plano de uma ciência política já superada. A moderna ciência política não mais compreende direita e esquerda, mas sim sistemas econômicos e regimes políticos que dão certo e que não dão certo. De maneira que o meu posicionamento como cristão me conduz sempre a valores humanísticos. A nossa formação judaico-greco-cristão, no nosso processo civilizatório ocidental, nos confere um grau de pensamento que reside em todos os valores pertinentes ao Estado democrático de direito. Daí porque eu não me considero esquerda e nem me considero direita, mas me considero um cidadão cristão, um cidadão que acredita no modelo econômico de mercado aberto, de proteção à vida, à liberdade, à propriedade, e que está disponível e colocou o nome disponível para que o presidente da República possa ter alguém com um pensamento aberto, que respeita a política e os políticos, já que não há democracia e não há política sem políticos, e
Mais ainda, que vê o Ministério Público como uma instituição permanente, como guardião da democracia e que há de ser sustentada pela ordem jurídica, e assim o faz, através do respeito à Constituição e às leis do país. Não há espaço no Ministério Público, que eu acredito, para juízos subjetivos, politizados, ideologizados, radicalizados. O nosso pensamento, que o presidente já conhece, é de que nós não podemos criminalizar a política e muito menos criar um empoderamento pelo não, porque isto é algo primitivo já superado pela filosofia pós-moderna. Assim, o que eu quero comunicar a todos os nossos telespectadores é que, como professor da Faculdade de Direito da UNB, com 30 anos de carreira acadêmica, eu tive a oportunidade não somente de estudar direito e ensinar direito empresarial, econômico e eleitoral, mas eu tive a oportunidade de incursionar em múltiplas áreas das ciências humanas e sociais, na filosofia, na economia, na ciência política, na antropologia, e pude também viajar pelo mundo inteiro, conhecendo sistemas econômicos, regimes políticos em todo o mundo, para saber que nessa quadra da minha vida, aos 60 anos, 40 de carreira jurídica, 30 de professor, 32 de procurador da República, eu posso simplesmente dizer que conheço o meu caminhar e o que penso coincide com as ideias postas neste governo e nos auxiliares do presidente da República. Se o presidente da República encontrar alguém que possa atender às suas demandas, estarei eu torcendo como brasileiro para que faça o melhor. Mas uma coisa é certa, Renata, quem quer que o presidente da República venha indicar, terá o meu apoio, terá o apoio de toda a classe, independentemente de corporativismo que nós combatemos veementemente. Mas e se essa pessoa for o senhor? Se o senhor for o escolhido como novo PGR? Trataremos de conferir, de dar efetividade ao conteúdo do título desta carreira, Procurador da República. A República, a res pública, a responsabilidade pela coisa pública pressupõe igualdade formal de todos pela coisa pública, pressupõe alternância no poder, pressupõe que toda e qualquer forma de discriminação ou segregação em torno de corporativismo atenta contra o princípio republicano. De maneira que, se porventura o presidente da República entender de vir a me indicar ou indicar um outro colega, eu espero que qualquer um de nós, acima de tudo, combatamos de forma veemente o corporativismo que privilegia uns poucos em detrimento da grande maioria dos membros desta carreira. Pessoas altamente qualificadas, com padrão de dignidade elevado e que estão servindo à pátria nesta missão ingente de contribuir para que se faça a prestação jurisdicional justa. É esse o Ministério Público que eu acredito. O senhor falou aí de combate, né, e me remeteu a alguns temas polêmicos que o governo tem enfrentado, como ideologia de gênero, criminalização da homofobia. Eu queria também que o senhor deixasse aqui sua marca, né, em relação a esse momento que a gente está vivendo. Bem, eu queria inicialmente, Renata, dizer que esses temas têm vindo a lume nas redes sociais, no conjunto dessas críticas que me são dirigidas no que toca a um suposto esquerdismo. Eu quero dizer de logo que toda a campanha que vem sendo movida contra mim nas redes sociais, ela resulta da edição de palestras, de entrevistas, de falas minhas ou de escritos. E essas edições, a primeira vítima delas não sou eu não, felizmente, eu só sou uma das vítimas. A primeira vítima das edições maledicentes é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Nós temos casos, desde o primeiro dia que o presidente tomou posse, que ele vem tendo a necessidade de ter
interlocutores para as suas falas pelas edições maldosas. Uma das últimas foi aquela em que o presidente falava em prestigiar as ciências exatas nas universidades, e com isso tomou-se a ideia de que o presidente queria extinguir a filosofia e a sociologia. Quem ouviu o contexto da fala do presidente sabe que o presidente queria simplesmente mais ciências exatas, não simplesmente extinguir essas duas disciplinas. A outra coisa que o presidente também sofreu nessas edições maldosas, quando o presidente disse que não havia fome no Brasil, porque não via crianças famintas no Brasil, e em seguida sofreu um ataque nas redes, dizendo que com a apresentação de crianças esqueléticas. Quem conheceu a fala do presidente sabe que o presidente queria dizer que o Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não tem razão para a fome, que a fome é uma outra questão a ser superada, especialmente no âmbito dos municípios e dos estados, que ficam com os tributos pertinentes à incidência sobre alimentos. Então, dito isso, eu queria dizer que tudo que se tem me imputado, seja a esquerda dizendo que eu sou da direita, seja da direita dizendo que eu sou da esquerda, se refere a manifestações minhas dentro da minha liberdade de cátedra como um professor universitário, doutor em Direito e que aprendeu da vida muito, teve essa oportunidade, e que essas edições levam a conceitos equivocados, errôneos, que são aproveitadores, que usam de subterfúgios para me imputar certos rótulos que eu não aceito e rejeito. Mas eu quero dizer só um deles. Vamos começar pelo primeiro dos rótulos. Alguém fez a edição de um texto em que eu era membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal e defendi a liberdade de expressão. Defendi que os jornalistas, a imprensa livre, frequentasse livremente os prédios do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e não precisassem ser patrulhados na entrada por um servidor da SECOM, muito menos patrulhado no curso entre a entrada do prédio e o gabinete do procurador, e menos ainda que o servidor da SECOM acompanhasse o jornalista na entrevista que fizesse ao procurador. E depois de uma defesa veemente da liberdade de expressão do jornalismo, da imprensa livre, eu ainda tive a oportunidade, nesse mesmo ato, de solicitar que fosse feita uma moção de agradecimento ao Superior Tribunal Militar, que dias antes havia me condecorado com a mais alta distinção em defesa das instituições, especialmente da Justiça Militar. Após um amplo debate, um acirrado debate, em que eu mereci todo o apoio dos meus pares do Conselho Superior da época, é que eu, tentando fazer aquilo que é a conciliação, tentando ser um conciliador, então me lembrei, naquele instante, naquele repente, da velha frase que nos foi legada por Ricardo Rojo e foi atribuída equivocadamente ao argentino Ernesto Guevara, e que, ao meu juízo, nem é do Ricardo Rojo. Esta frase é de um outro autor, um pensador latino, um espanhol do século XVI, salvo engano, Baltasar Gracián. Então, eu virei da noite para o dia um esquerdista, porque havia feito a citação de uma frase que, por equívoco da imprensa, da literatura, do povo, foi atribuída a um guerrilheiro. Um outro episódio resultante das edições maldosas resulta de uma longa entrevista que dei à TV Câmara, de 42 minutos, em que o meu entrevistador me faz perguntas de direito constitucional, de economia, de filosofia, de ciência política, de sociologia, de antropologia e da geopolítica internacional. E quando aborda as questões ligadas à doutrina americana da Law and Order, eu explico em que consiste essa doutrina
E concluo a fala desta doutrina com uma expressão do filósofo Luciano, que viveu entre o século I depois da era cristã e morreu no ano de 128 depois de Cristo. E o Luciano cuidava da forma de poder, de aquisição do poder, confrontando a esperança e o medo. E dizia Luciano, a esperança vence o medo, porque a esperança ela é coletiva, ela tem uma inerência com a natureza humana. E o medo, para a aquisição do poder, é apenas um fator circunstancial e circunscrito a um determinado grupo de pessoas. E foi assim que também, nessa hipótese, me foi atribuído uma suposta adesão a um slogan lulista. Evidentemente que um professor com a minha formação deve saber o que está falando, e eu não citei em nenhuma das hipóteses nem o presidente Lula, nem o guerrilheiro Ernesto Guevara. Outra edição maldosa foi feita no episódio da minha presença na Câmara Federal, ao lado do meu guru do Ministério Público Federal, o pai do Ministério Público Federal, Sepúlveda Pertence, onde se debatia na Câmara Federal a criminalização dos movimentos sociais. Este fato, a minha fala de 20 minutos, salvo engano, eu falo da importância dos movimentos sociais. Desde a Revolução Industrial, as transformações sociais promovidas pelos movimentos sociais, as transformações econômicas, jurídicas, políticas, sociais do século XX. E eu lá digo que não é possível nós restringirmos os movimentos sociais, porque eles integram aquele núcleo duro do elemento subjetivo da democracia participativa, que não se exerce exclusivamente pelo cidadão quando vota, mas sim por diversos segmentos de toda a sociedade, porque temos como um dos objetivos da República Federativa do Brasil o pluralismo político. A fala do MST resultou apenas e tão somente de um fato isolado. À época, 2008, o que se discutia era o MST num contexto de outros movimentos políticos que já ali eclodiam. E eu fui muito veemente na minha fala à época, quando disse que não se deveria criminalizar movimentos sociais, mas deveria punir rigorosamente, criminalmente e civilmente, os responsáveis pelos movimentos sociais despersonalizados, principalmente estes, seus adeptos e integrantes. Deveria punir com muito rigor, porque não se poderia haver aproveitadores no meio desta manifestação que, em princípio, deve ser legítima para a nossa democracia participativa. Este fato é tão relevante que, graças à liberdade de que gozam ainda hoje os movimentos sociais no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito pela ação de muitos deles. O MBL, o Vem Pra Rua e tantos outros. Basta lembrar que a deputada Bia Kicis, que esteve com o presidente, acompanhando um outro colega ilustre e merecedor do meu respeito, disse ela à imprensa que lá estava representando os movimentos sociais. Imagine, senhores telespectadores, se em 2008, há 11 anos, tivesse eu na Câmara Federal defendendo a criminalização do MBL, do Vem Pra Rua e de tantos movimentos sociais tão importantes para o fortalecimento da nossa democracia, para o fortalecimento das nossas instituições e mesmo para a defesa da economia de mercado, para a defesa da propriedade privada contra todo e qualquer ofensa, atentado, porque nós sabemos que o cidadão está legalmente autorizado, por força da lei, a fazer a legítima defesa da propriedade através do desforço incontinente, assim como está autorizado legalmente, até mesmo com o risco da própria vida ou da vida de terceiro, em defender a si e a terceiro, através das excludentes de criminalidade. Dentre elas se encontra, inclusive,
a legítima defesa da vida, da honra, da propriedade. Então, são edições maledicentes que, uma vez esclarecidas, e eu convido a todos que assistam integralmente todas as minhas manifestações, sem preconceitos, sem estar buscando esquerdismos ou direitismos, mas enxergando a voz do professor que estudou e que conhece o mundo nos seus regimes políticos, nos seus sistemas econômicos e tem a capacidade de pensar um Brasil melhor, um Brasil que fortaleça a liberdade da democracia e, assim também, que promova o desenvolvimento da nossa economia para que tenhamos dias melhores. São críticas que me fazem nas redes. Quero dizer a todos que a história política do Brasil está cheia de dossiês. Atrás de um dossiê tem um criminoso. E eu não serei aqui aquele que irá dar importância a um dossiê cujo conteúdo sequer eu conheço. Sequer me é dado o direito de defesa. Sequer me é dado o direito das garantias constitucionais do contraditório. Perdão. Subprocurador, o novo PGR vai ter um longo trabalho aí pela frente, né? A gente tem aí um Supremo esse ano, um Supremo bastante movimentado e que vai continuar agora aí a partir de agosto com temas também bastante polêmicos, digamos assim. Como é que seria se preparar aí para esse ano que já temos algumas votações aí já para acontecer? Bom, nós temos primeiro que lembrar que o Supremo vem eventualmente usurpando a competência do Congresso Nacional. Criminalizar a homofobia é, de alguma forma, suprimir a competência do parlamento. E mais, aplicando uma analogia que, de regra, é vedado pela lei processual penal e é vedado pelo direito penal, a analogia, salvo a analogia em bona parte. Criminalizar a homofobia é usurpar a competência do Poder Legislativo. Assim como a liberação da maconha também é um outro problema que só pode ser tratado pelo Congresso Nacional. O aborto, em todas as suas dimensões e todas as suas circunstâncias, é também um outro tema a ser tratado pelo Congresso Nacional. A entidade familiar, que na Constituição exige um homem e uma mulher, a união estável, que também no Código Civil exige um homem e uma mulher, o Supremo resolveu dar uma interpretação à lei civil para excluir da lei civil a expressão homem e mulher, para admitir a entidade familiar formada por uniões homoafetivas. E houve até quem quisesse as uniões poliamorosas. Quero dizer a todos que parece estranho que o Supremo dê uma interpretação conforme a Constituição e a lei civil para excluir homem e mulher, mas a Constituição, quem sabe ler, está escrito lá, homem e mulher. Então, de maneira que precisamos ter a compreensão do Supremo de que a independência e a harmonia entre os poderes, como diriam os federalistas, né? Madison, Jay, eram homens de um século XIX que já sabiam que não só os poderes, mas as suas instituições deveriam buscar viver, buscando conciliar as forças que se contendem naturalmente numa democracia. A democracia é vital, ela encontra a sua vitalidade exatamente na tensão permanente entre as suas instituições. Mas tensão permanente não significa invasão de competências. E este é um dado da realidade. Por isso é que nós também temos a preocupação de enfrentar, ainda que como cidadãos, estudiosos, jurista, membro do Ministério Público, professor da Faculdade de Direito da UNB, nós temos muita preocupação em preservar rígido o nosso regime democrático de direito
que tem na Constituição Federal e nas leis do país o nosso maior protetor, a sustentação jurídica. É a nossa opção por estarmos sob o império da lei e não sob o império dos homens. O Ministério Público, mais que nunca, precisa cumprir o seu papel, a sua vocação, observar a Constituição e as leis, e assim contribuir, não somente para combater eficientemente a corrupção, não somente adotando o padrão de qualidade da Lava Jato, como uma regra em todas as suas áreas, inclusive estendendo aos estados e aos municípios, mas também, acima de tudo, neste momento da nossa vida pública nacional e econômica, promover o destravamento da economia. Que esse Ministério Público que eu defendo não seja o motoqueiro que atrapalha o trânsito. E eu não quero aqui ofender nenhum motoqueiro, ao motoqueiro que respeita as leis do trânsito, mas sim que seja cumprida a Constituição, para que a economia volte a crescer, para que o desemprego abandone os lares de agora, segundo as estatísticas, 12 milhões e meio de brasileiros, que é o que parece ter sido reduzido os 14 milhões de desempregados para este nível. Então, é esse o Ministério Público que eu acredito. Mas eu gostaria muito de falar também, Renata, para os seus telespectadores, sobre a questão da doutrina da liberdade de gênero. Eu não tenho como pai e avô condições de admitir que uma criança de qualquer idade, ou mesmo um adolescente, seja estimulado a escolher a sua opção sexual a partir de uma liberdade que esta criança, este adolescente, este pré-adolescente não tem sequer a compreensão de certas instituições ou de si mesmo. Deixemos que o Estado, deixemos que as instituições do Estado fiquem fora deste campo da vida da família brasileira. A família brasileira é o sustentáculo dessa nação. E nós não podemos permitir que haja direcionamento de nenhuma natureza. Que cada cidadão e cidadã escolha o gênero que quer adotar. A medicina só conhece dois gêneros, homem e mulher. A opção diversa, independentemente do rol adotado pela OMS, é uma questão íntima de cada um brasileiro e brasileira. Outra pressão também, até mesmo política, né, que o nome do senhor vem sofrendo aí, é por conta de não estar na lista tríplice. Isso aí seria um problema? De hipótese alguma. O presidente não está obrigado a indicar quem quer que esteja em lista tríplice. O presidente é o senhor da escolha do futuro Procurador-Geral da República. E eu fui o primeiro a dizer que não participaria de nenhum tipo de disputa acerca de lista tríplice, e disse por quê? Porque a lista é eminentemente corporativista, e quem não faz parte daquele corporativismo jamais entrará naquela lista. A exemplo do que aconteceu nos últimos 15 anos. Todos que foram procuradores gerais fizeram parte, primeiro, das listas. Segundo, todos eram advogados antes e depois. Evidentemente que deixaram de advogar quando tomaram posse como Procurador-Geral da República. E mais que isso, o presidente tem como candidatos, além da minha pessoa, tem a colega, Procuradora-Geral da República, que não participou de lista, embora tenha se comprometido por escrito a respeitar a lista. Tem também o candidato participante da lista, dois candidatos que participantes da lista e não tendo sido eleitos na lista tríplice corporativista, e embora assinado também documentos comprobatórios de que não aceitariam indicação fora da lista, estão trabalhando veementemente, a imprensa dá conta disso. E outro que não participou da lista também já foi recebido pelo senhor presidente. Então, eu não sou um candidato fora da lista, eu sou um candidato dentro da Constituição. E é isso que me fortalece, e é isso que eu quero e gostaria muito que os nossos telespectadores soubessem. Aqui há um procurador comprometido com o Estado Democrático de Direito, comprometido com os valores cristãos e comprometido
com um sistema econômico que possa ter uma economia pujante e que nós possamos, em vez de atrapalhar, possamos destravar a economia, reduzindo, mitigando, quiçá um dia acabando com o desemprego, fazendo circular riquezas, para que todos tenham uma vida digna materialmente também. Nesse sentido de cumprimento das leis, o senhor se consideraria assim mais garantista ou mais punitivista? Eu me considero um homem do meio. Eu acredito no velho brocado latino de que a virtude está no meio. Então, eu só não posso aceitar. É o que vem acontecendo. De alguma forma, os agentes públicos que exercem cargos no sistema de justiça se arvorarem a legisladores, se arvorarem a gestores públicos, para agirem no âmbito das suas competências e atribuições, fora da Constituição e das leis do país. Precisamos manter a harmonia e a independência. Aquilo que os federalistas há mais de 150 anos defenderam e ainda hoje, com sucesso, é uma fórmula a ser seguida. Então, como homem do meio, como homem que vê a virtude no meio, in virtus medium, eu defendo que nós sejamos apenas aqueles que, cumprindo o seu dever constitucional, não descambe para nenhum radicalismo e muito menos para ideologizações partidárias de qualquer natureza. Outros temas também que é importante a gente destacar é que o senhor é a favor das cotas econômicas. O que é que isso significa na prática? Significa dizer que o sistema de cotas é uma criação indiana do primeiro-ministro Abdenkar. Foi um Dalit que chegou ao poder na Índia. E pela grande desigualdade social, econômica e cultural da época, ele estabeleceu uma política de cotas. Nós, no Brasil, com o nosso pluralismo político e o nosso multiculturalismo, evidentemente não chegamos até a complexidade de uma sociedade indiana. Todavia, temos uma peculiaridade, que é a formação de um povo baseado no europeu, no africano e no indígena. Me parece que este povo nosso, tão rico culturalmente, com este caldo de cultura maravilhoso, precisa ter uma segurança. E a melhor segurança para o sistema de cotas é o sistema econômico. Ou seja, quem só estudou em escola pública pode gozar das cotas. As cotas deixariam de ser étnicas, raciais, pela cor da pele, mas sim uma questão econômica, para que nós possamos equalizar, tanto quanto possível, as diferenças sociais, culturais, políticas geradas por motivos econômicos. Temos exemplo, salvo engano, a Universidade Federal da Bahia, desde a adoção das cotas, sempre foram econômicas e nunca de outra natureza. Sobre os conselhos extintos também pelo presidente? Venham sendo atacados, venham sendo objeto destinatário de críticas, porque assinei um ofício juntamente com outros colegas das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, ponderando, e tão somente ponderando à época, que o presidente da República não extinguisse por decreto 37 conselhos criados por lei. Porque o decreto é um ato administrativo inferior à lei. A lei é uma produção, é um ato complexo, né? Discutido, votado e aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo. De maneira que essas críticas simplesmente desaparecem quando se observa que, após aquela nossa manifestação, que foi só uma mera ponderação, está escrito isso com todas as letras no ofício, e se dirige apenas a 37 conselhos criados por lei. Todos os outros conselhos criados por atos administrativos deveriam, como foram, extintos pelo presidente da República. E o Supremo, afinal de contas, terminou dizendo exatamente isso, que, preservados os 37 conselhos criados por lei, todos os demais deveriam ser extintos nos termos do decreto presidencial. Mas eu quero acrescentar mais. Quem quer que vá
chefiar o Ministério Público Federal, precisa também, no plano interno, extinguir aqueles órgãos que lá estão em demasia e que só se prestam para o aparelhamento da instituição. Então, eu coloco já aqui para o público que quem quer que seja escolhido pelo seu presidente, que adote a mesma providência. Acabe com tantas instâncias que são inócuas, desnecessárias e contribuem tão somente para aparelhar a instituição com o corporativismo que eu aqui combato veementemente. Sim. Outro tema também que a gente mencionou agora foi a excludente de licitude dos PMs. Bom, o pacote anticrime acresce uma excludente de licitude ou de criminalidade para os policiais que, no exercício das suas funções, venha a matar alguém e, na atualidade, nós já temos o Código Penal onde há uma excludente de criminalidade que é aquela em que o homicídio ou qualquer outro crime contra a vida venha a ocorrer em razão do exercício do dever legal. Eu creio que este dispositivo penal já existente desde 1942, ele pode continuar em pleno exercício e proteger os policiais civis e militares, porque, na hipótese de uma ação que atente contra a vida, já existe lei para isso. Mas eu digo mais para você. Tive a oportunidade, em 2016, de escrever um longo artigo propondo uma proteção maior para os policiais militares e para os militares das Forças Armadas. E o meu artigo, que é do conhecimento do Presidente da República, é do conhecimento do Ministro da Defesa, também do conhecimento dos ministros militares e do Superior Tribunal Militar, visava exatamente disciplinar a atuação das Forças Armadas em conjunto com as Forças Auxiliares do Exército, que são as PMs, no que toca às ações de garantia da lei e da ordem, a conhecida GLO. E nesse meu artigo, em que eu apresento inclusive minutas de propostas legislativas para proteger o policial militar em ação conjuntamente com as Forças Armadas, eu defendo que o mesmo tratamento dado para os policiais das Forças Armadas, para os militares das Forças Armadas em ação de GLO, fosse estendido o tratamento aos policiais militares. E com isso, nós teríamos uma isonomia entre agentes públicos da segurança pública em garantia da lei e da ordem, submetidos ao mesmo tratamento legal, sem discriminação. Então, estou eu aqui a defender ainda que esses policiais militares e civis também, no exercício das suas atividades funcionais, não só gozem sem preconceitos das excludentes de criminalidade do nosso Código Penal, mas mais ainda, quando estiverem em ação conjunta de garantia da lei e da ordem com as Forças Armadas, também possam se submeter à mesma disciplina daqueles militares federais. E para a gente finalizar agora, o Planalto ele tem dado já indícios de que procura um PGR alinhado, né, com as propostas do governo. O presidente ele já até traçou aí parte do perfil, né, do que ele procura, um PGR sem estrelismo, que não impõe empecilhos na questão ambiental, em obras públicas. Isso é possível? Sim, sim. Os romanos diziam que a maior das justiças é a maior das injustiças. É um brocado latino que pode ser, ainda em latim dito, summa iuria, sumo ius, summa iuria. O maior dos direitos é a maior das ofensas, a maior das injúrias. O nosso dever, como membros do Ministério Público, é buscar o caminho da virtude que está no meio, é buscar o direito justo, a justiça justa, mas não aquela que eu acredito ou que outrem acredita porque pensa caprichosamente ou tem convicções próprias, mas aquela que o sistema de justiça, o direito, a Constituição e as leis do país estabelecem. Este é o nosso dever.
Quem legisla é o parlamentar. Quem cumpre, quem faz o governo, são os eleitos pelo povo, são os chefes do Poder Executivo. Cada um no seu quadrado. Muito obrigada por essa entrevista e por receber a gente aqui na sua casa. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores, à Rede TV e à minha disposição, sempre, de responder a todas as críticas, ainda que isso possa causar desconfortos pela incompreensão e, mais ainda, por eventual maledicência das edições de falas, de escritos, palestras e entrevistas. Muito obrigado a todos.